Fala pessoal, bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje a gente vai destrinchar de forma super objetiva e direta aquele raio-x que o canal ANCAP Sul fez sobre os vazamentos recentes do The Intercept Brasil. O alvo da vez, a produção daquele filme controverso e uma enxurrada de acusações sobre controle financeiro irregular. A nossa ideia aqui não é tomar partido de jeito nenhum, tá? Nós vamos simplesmente organizar e entender claramente quais são as alegações da reportagem e como a fonte contra-argumentarmos. E a nossa rota de hoje é a seguinte. Primeiro, as novas alegações do Intercept. Depois, o contrato de produção do filme. Em seguida, o financiamento e as mensagens vazadas. Passamos pela investigação do Flávio Dino e, por último, o veredito final da nossa fonte. Começando então. Ponto número 1. As novas alegações do Intercept e como eles tentam manter o momento. Para preparar o terreno, a análise original levanta a bola de que o Intercept estaria soltando essas informações a conta-gotas de forma bem estratégica. A teoria deles é que o primeiro vazamento não gerou um impacto duradouro que se esperava contra o clã Bolsonaro, então essa nova leva seria uma tentativa de manter a poeira levantada na mídia. E logo de cara, o apresentador usou um termo maravilhoso e super brasileiro para descrever essa nova rodada: pastel de vento. Exatamente. A fonte defende que, por trás de todo o barulho das manchetes, essas alegações não têm recheio nenhum. Faltaria, no caso, peso jurídico ou político real. O que nos leva à parte 2. O contrato de produção do filme. Afinal, quem controla o dinheiro? É aqui que a coisa esquenta e as narrativas batem de frente, bem no contrato de produção executiva daquele projeto que antes chamavam de Dark Horse. De um lado, a gente tem o Intercept, acusando Eduardo Bolsonaro e o Mário Frias de terem um controle financeiro oculto por meio de uma empresa lá nos Estados Unidos, a GoPay Entertainment, o que iria contra o que eles tinham dito em público. Do outro lado, a nossa fonte rebate com força. Eles argumentam que gerenciar orçamento é literalmente a descrição do trabalho de um produtor executivo. É o padrão da indústria. E tem mais um detalhe. Eles levantam a hipótese de que esses documentos podem ser só minutas, sabe? Aqueles rascunhos de negociação que nem validade legal tem ainda. Seguindo em frente, parte 3, financiamento e mensagens vazadas, ou seja, a transferência de recursos. Saindo da papelada oficial, a gente entra no mundo digital. O vazamento trouxe mensagens de texto entre o Thiago Miranda e o Daniel Vorcaro falando sobre a grana para a produção. Tem um trecho que diz: o ideal seria ver os recursos já nos Estados Unidos. Vai ser necessário fazer remessas aos poucos. O Intercept aponta esse diálogo sobre os desafios logísticos como uma evidência de que tem algo suspeito rolando nas sombras. Só que a fonte desconstrói essa ideia rapidinho. O argumento é bem simples. Gente, discutir como mandar dinheiro para fora para financiar um filme lá nos Estados Unidos é o básico de qualquer produção internacional. Remeter dinheiro para um projeto legítimo não é crime. Eles reforçam que a existência de várias versões de documentos mostra só um processo de negociação absolutamente normal. Resumindo a visão deles, não existe prova definitiva de nenhuma atividade ilegal ali, é só planejamento corporativo puro e simples. O que nos joga para a parte 4, a investigação de Flávio Dino e as famosas emendas parlamentares. A história sai das páginas de notícia e cai direto na esfera judicial. O ministro Flávio Dino abriu uma investigação sigilosa sobre um valor bem específico, R$ 150 mil. Esse é o montante exato de uma emenda parlamentar autorizada pela deputada Bia Kicis. E a acusação principal é que essa grana teria sido desviada para financiar o projeto sobre o Bolsonaro. Mas aí entra a defesa da própria deputada, que a fonte faz questão de detalhar. Primeiro que o destino desse dinheiro era totalmente outro. Seriam documentários históricos sobre José de Anchieta e Dom Pedro I, sem ligação com o ex-presidente. Mas o contra-argumento mais forte que a fonte levanta é de cronograma. Eles sublinham que o dinheiro dessa emenda de R$ 150 mil ainda está tramitando e não foi pago. Ou seja, argumentam que a investigação inteira se baseia no suposto desvio de recursos que sequer saíram dos cofres do governo ainda. E chegamos à parte 5, o veredito final da fonte. Seria tudo isso um esforço coordenado? Para fechar, a análise original dá um passo para trás e olha o tabuleiro completo. A tese central da fonte é clara. Eles não acreditam que isso seja uma revelação jornalística orgânica. Eles enxergam uma verdadeira dobradinha política. A teoria é que o Supremo, por meio do ministro Flávio Dino, usaria o poder judiciário para investigar oponentes e gerar pressão, enquanto o Intercept publicaria vazamentos cirúrgicos para manipular a opinião pública. O grande objetivo de tudo isso? Criar um desgaste na família Bolsonaro e, por tabela, dar uma blindada no atual governo Lula. E assim, a gente encerra essa exposição com uma pergunta que fica no ar.
Será que todas essas alegações complexas, envolvendo contratos internacionais e investigações do Supremo, vão de fato gerar consequências legais e mudar o cenário político do país? Ou será que a leitura da nossa fonte está correta e isso tudo vai simplesmente evaporar sem deixar rastros, provando ser apenas mais um gigantesco e vazio pastel de vento? Fica aí a reflexão para vocês. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima.